Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, eu comecei a jogar CS alguns anos atrás, porque eu sempre fui um pouco influenciado pelo meu irmão mais velho e pelos meus primos mais velhos também. Tanto musicalmente, que é uma coisa que eu amo também na vida, e como nos games, né, nos jogos. Então eu comecei a jogar CS assistindo meus primos e meus irmãos jogarem, e eu achei legal o jogo e eles deixavam jogar um pouco, né? Lógico que eu era o mais novo, então não podia jogar muito, não tinha vez no computador. Então eu comecei a jogar para brincar com meus primos e meus irmãos. E depois de um tempo eu fui gostando e criando gosto na coisa, e a galera foi falando que eu estava jogando bem, e aí eu fui melhorando e comecei a jogar em alguns times profissionais no Brasil, e fui me dando bem e vim parar aqui. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. O momento que eu me tornei de fato jogador profissional do CS foi quando eu venci o Campeonato de São Paulo, que me deu vaga para disputar uma liga nos Estados Unidos. Então a gente foi representando a organização brasileira, morar nos Estados Unidos, passar uma temporada lá, e foi quando eu de fato parei tudo aqui no Brasil, parei minha universidade, parei de morar aqui no Brasil, fui morar nos Estados Unidos. Então nesse momento eu já aceitei que o CS ia ser minha vida e ia ser o que eu ia fazer como trabalho. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. O CS hoje é tudo na minha vida. É o jogo que eu amo, é uma coisa que eu vivo 24 horas, 7 dias na semana. Então, quando eu me divirto, eu estou jogando CS, quando eu estou trabalhando, eu estou jogando CS, quando eu estou com meus amigos, eu estou jogando CS. A maioria dos meus amigos vem do CS, ou tem alguma influência com o CS. Todos os meus familiares me chamam pelo nickname que eu escolhi no jogo, que é Taco. Todos os meus amigos também me conhecem assim. Então, acho que o jogo para mim hoje é muito importante e é tudo na minha vida. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Eu acho que a entrada da televisão, a entrada do esporte interativo, a entrada de outras redes televisivas também é um marco para os jogos, para os esportes eletrônicos. É um cenário que só cresce a cada ano, o negócio cresce e não para mais de crescer. Desde que eu jogo não teve um ano que chegou o resumo e falou esse ano foi pior do que o ano passado. É sempre um absurdo de crescimento. Então as redes televisivas entrando é um marco enorme. A gente sabe que é de lá onde todo mundo conhece, onde todo mundo vai ter acesso ao jogo, então é muito importante isso pra gente, a galera da televisão entrando. E inclusive tem campeonatos, né, realizados pela galera da Turner nos Estados Unidos, que já fazem campeonatos de CSGO televisionados também. Então ajuda a quebrar essa barreira de preconceito também que a galera tem com jogos, e também da questão da violência, né? A galera fala que o jogo é violento, etc, mas é uma opinião que eu discordo. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Eu acho que o esporte interativo foi o pioneiro, né? Eles foram o primeiro a aceitar a ideia e a investir na ideia. Então, a gente que é jogador, a gente que está no cenário lutando para que isso aconteça, lutando pelo crescimento do jogo, pelo crescimento do cenário, a gente fica muito agradecido e sem palavras para a galera do esporte interativo. Eu espero que daqui a alguns anos todo mundo saia ganhando, tanto o esporte interativo, que vai sair como pioneiro, como o esporte eletrônico, que vai estar muito grande. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, no começo, quando eu comecei a minha carreira, eu era um pouco inexperiente, então essa pressão da torcida, as mensagens que a gente recebia nas fanpages, nas mídias sociais, as mensagens nos fóruns, etc., acabava afetando de alguma forma negativa. Hoje em dia, lógico, a gente tem uma pressão de representar o país nas nossas costas. A gente é o melhor time do Brasil, a gente é o time que representa o Brasil lá fora, então isso tem um peso muito grande, lógico. A gente sabe dessa responsabilidade, mas ao mesmo tempo, com a experiência chegando, a gente consegue usar essa pressão e essa cobrança da galera, que é o que é normal em todo esporte. Essa cobrança da galera a gente consegue transformar em uma coisa positiva para a gente treinar, para a gente se dedicar, para a gente se dar bem nos campeonatos, para a gente mandar bem em tudo que a gente está fazendo lá fora. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Atualmente a gente não tem jogado tanto aqui, assim no Brasil. Eu acompanho um pouco o cenário brasileiro, as equipes brasileiras. A principal diferença é o investimento. Lá fora o investimento é muito maior, por isso que a gente mora lá. Aqui a gente não consegue encontrar excelentes patrocinadores. O jogo está em processo de crescimento, então a galera, como eu falei, ainda tem um certo preconceito aqui no Brasil. Na Europa, na Ásia, na América do Norte não tem esse negócio, a galera o jogo está crescendo, já é uma realidade o jogo é muito grande lá. Então a principal diferença aqui
organização, investimento, patrocinadores, seriedade, profissionalismo. Acho que quando a gente compara com esses outros continentes, com a Europa, com a América do Norte, o Brasil fica deixa um pouco a desejar. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. O Brasil precisa quebrar um pouco a barreira do preconceito, né? A galera ainda acha que jogo é coisa de quem não tem o que fazer, jogo não educa, jogo é violento, quem joga não é atleta, é vagabundo, alguma coisa assim. Então eu acho que primeiro a gente tem que mudar a cultura. Eu acho que isso mudando a geração, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Eu acho que nas próximas gerações já vai ter gente mais ligada no esporte eletrônico. Como eu falei, é uma coisa que só cresce. E eu acho que também mais profissionalismo das empresas que estão envolvidas no cenário, né? Então as empresas que apoiam o esporte precisam mais profissionalismo, precisam mais investimento, precisam dar melhores condições para os jogadores que aqui estão. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, eu acho que eu sempre fui muito competitivo na minha vida. Tudo que eu fiz, sempre queria ser o melhor, sempre fui louco por essas coisas, ser o melhor, troféu, medalha, sempre adorei. Então, sempre joguei, por exemplo, na minha escola eu jogava futsal, sempre quis ser o melhor do futsal, por exemplo. Eu sempre fui muito competitivo, eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu faço. Então, eu acho que o processo que eu passei também foi um processo muito bom. De fato, eu saí do fundo do jogo, do começo, e fui crescendo até chegar no topo do Brasil. Então, o meu processo, eu acho que tudo isso se deve ao processo que eu passei e também a dedicação que eu tive durante esse processo. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, o Fênix é um cara muito talentoso. Ele entrou comigo na época, foi convidado para a equipe na mesma época que eu. É um cara muito talentoso, é um cara genial no jogo, mas infelizmente, por alguns problemas internos, a gente teve uma conversa e essa conversa se resumiu na retirada dele na equipe. Como um time profissional, a gente está sempre tentando evoluir, e a partir do momento que a gente acha que a gente está estagnado ou não consegue evoluir mais, a gente vai procurar os erros, vai procurar o que está errado. E nessa conversa, nessas análises, a gente chegou à conclusão que o Fênix não poderia seguir mais com a gente. Então, é um grande amigo, é um cara talentoso, é um cara que joga muito, mas para agora não era o que a gente estava precisando para continuar evoluindo. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, para mim é uma coisa a mais, é uma honra a mais, né? Ser pernambucano, representar meu estado, representar até o Nordeste, a minha região. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar para todo mundo que eu sou pernambucano, que eu sou nordestino, tanto que meu apelido lá fora os caras me chamam de Lampião, algumas coisas assim. Então, para mim é uma honra a mais, é um orgulho a mais. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Foi o melhor ano da minha vida, sem dúvidas. Foi o ano que eu saí para o mundo, foi o ano que eu consegui minha independência, foi o ano que eu ganhei 2 mundiais, foi o ano que eu viajei o mundo todo. Então, eu devo tudo ao jogo, sem dúvidas, e para mim foi o melhor ano da minha vida e foi um ano mágico, sim. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, o primeiro mundial é inexplicável, não sei a sensação até agora. Eu não lembro da sensação até agora porque foi uma coisa única. A gente entrou no campeonato, a gente estava mandando bem na época, mas a gente não era o favorito a vencer o campeonato. Ninguém estava esperando que a gente vencesse o Mundial, que era um Major, era um campeonato extremamente grande, onde todas as equipes são muito bem preparadas. A gente pegou na final um time ucraniano, o Nave, e os caras mandam muito bem também. Acho que a gente tinha vencido eles poucas vezes na nossa carreira, assim, os caras eram bem difíceis de jogar contra, e a gente fez uma final limpa, a gente venceu os caras com tranquilidade e a gente foi campeão. Na época, um mês antes, minha avó tinha morrido, então eu tinha prometido que nesse campeonato eu ia jogar pela minha avó, tinha conversado com o time na hora, etc. E eu lembro que depois da final, o manager da nossa equipe, o Ricardo, ele veio falar com a gente, falou, boa pra sua avó, não sei o quê, então isso me emocionou bastante. Eu não sou tão fácil de me emocionar, sou um pouco mais frio para essas coisas, mas esse campeonato foi o único campeonato assim que eu venci, que eu chorei e que significou muito para mim. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Para mim, um cara que eu me inspiro como anti-fragger é o Apex. Ele joga na Envious, ele é um cara tem bem meu estilo, ele joga muito sem medo, ele vai para cima, ele é agressivo, então é um cara que eu respeito como fazendo essa função. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Eu sempre quis fazer economia, eu sempre fui bom com números, com números e com gerenciamento de números também. Então acho que talvez eu seria um economista aí do futuro. Não sei se seria bom, mas... Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head.
A diferença do SK Game para as outras equipes do mundo é que a gente é uma equipe que largou tudo que a gente tem no Brasil, nossa família, nossos amigos, nossas universidades, namoradas e etc., para viver nosso sonho. A galera que mora lá fora, eles já estão mais tranquilos, eles estão em casa, eles estão com a família, eles têm o apoio da família, eles não têm esse preconceito que a gente sofria aqui no Brasil também. Então a gente é um time mais aguerrido, a gente é um time mais que valoriza mais as coisas. Então eu acho que a nossa dedicação, o nosso foco, a nossa vontade de vencer, por tudo que a gente devido a tudo que a gente passou para chegar lá fora, para vencer algum campeonato, eu acho que tudo isso junto fez a gente virar uma família. Então, mesmo morando longe da minha família, lá nos Estados Unidos, morando com meus teammates, eu tenho todo o apoio deles, eu considero eles como irmãos. Tem a Camila, tem um Daddy também, que são um pai e uma mãe pra gente lá. Então, é muito bom pra gente. O fato disso tudo ter acontecido na nossa vida faz o SK ser diferente dos outros times. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, o português, o Fox, o português de Portugal não lógico, é português, óbvio, mas tem algumas diferenças nos posicionamentos do jogo. Isso é o primeiro foco nosso para tentar deixar ele bem tranquilo na comunicação. A gente está tentando ensinar os spots para ele. Outra coisa também é o estilo de jogo. Na Europa eles têm um estilo de jogo mais agressivo, então o Fox é um player mais agressivo. E também tem a questão da AWP. Ele usa a mesma arma do Fallen. O Fallen, na minha opinião, é o melhor AWP do mundo. Foi eleito o melhor AWP do mundo agora, mas ele também usa a mesma arma do Fallen. Então a gente está tentando adaptar e fazer como a gente vai usar o Fox, o estilo do jogo do Fox, para a nossa equipe. Então a gente vai fazer um bootcamp agora na Alemanha. Dia 7 a gente começa o nosso bootcamp, a gente vai ter alguns 12 dias, 13 dias de treino. Então acho que a gente vai conseguir adaptar tudo e ele vai encaixar bem na equipe. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Depende da circunstância. Por exemplo, a gente vai jogar um Major agora em janeiro, então para um Major a gente acha que a preparação tem que ser um pouco maior, até porque a gente está voltando de férias, então férias é um período que você larga um pouco o jogo, larga um pouco o computador. Então a gente vai para a Alemanha, onde as equipes são melhores para treinar, então a gente vai treinar com algumas equipes da Europa toda a Europa. Então nesse tipo específico de treino a gente chega a treinar 12, 14 horas por dia. Então é uma preparação muito intensa, mas quando a gente está em casa, quando a gente está jogando as ligas online, quando a gente está mais tranquilo, quando não tem tanto campeonato assim junto, tanto campeonato importante assim junto, a gente costuma treinar 6, 8 horas no dia, que é um treino mais tranquilo contra as equipes americanas e não é tão estressante assim como é no bootcamp, mas o bootcamp é estressante, mas no final vale a pena. Eu acho que foi isso que fez a gente vencer o segundo mundial, inclusive. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, eu acho que você nunca vai chegar no nível que você não precisa evoluir mais. Isso aí não existe, jamais vai existir. Eu acho que eu preciso evoluir alguns pontos no meu jogo. Como entre frag eu estou sempre me cobrando e como solo bomb de CT. A galera, como a gente tem vencido alguns campeonatos, como a gente tem mandado bem alguns campeonatos, a galera tem estudado muito o nosso jogo, então isso me limita um pouco. Então eu acho que eu tenho que criar mais coisas, tenho que inovar mais coisas, assim como eu fazia antes, porque eu acho que hoje a maioria das equipes, dos jogadores internacionais, das equipes internacionais, sabem o que eu faço no jogo e fica fácil para counterar isso, para fazer alguma coisa para me pegar. Então eu tenho que mudar e tenho que inovar. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Bom, as dificuldades principalmente deixar minha família e meus amigos. Quando eu venho aqui de férias, por exemplo, eu passei 15 dias aqui de férias, foram 15 dias bem intensos com meus amigos, eu tenho boa saudade deles, da minha família também. Então eu acho que essa é a maior dificuldade. Então a gente passa alguns bons momentos aqui e você se vê obrigado a voltar e só vai voltar para o Brasil em julho agora. Então isso aí você fica com o coração um pouco partido, mas ao mesmo tempo a gente está acostumado, a gente sabe que é o nosso sonho, a gente vai continuar fazendo isso porque é o que a gente ama. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Os planos para 2017 é vencer mais Majors, vencer mais campeonatos. O nosso plano também é continuar sendo aquela equipe que entra em todo o campeonato para vencer, a equipe que todo mundo tem medo de jogar contra. Nesse segundo semestre a gente perdeu um pouco disso, a gente não estava mandando tão bem assim. Mas o nosso foco é voltar a criar um metagame para surpreender a galera talvez e voltar a vencer campeonatos. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Você precisa ter muito foco. Eu acho que você não pode largar a sua vida para jogar agora, enquanto você não virar um profissional.
É como outro esporte, você precisa de dedicação, você precisa muita dedicação, você precisa seguir o caminho certo, você precisa tentar aprender sempre com os melhores, você precisa usar alguém como referência para evoluir. Então eu acho que no Brasil a galera usa muita gente como referência e tem que fazer isso mesmo. A gente também cria muito material legal e solta na internet pra galera aprender. A gente coloca aula no YouTube, tem um portal da Games Academy também, que é do Fallen, tá sempre postando vídeos e dando aula pra galera aprender, então um pouco mais mastigado. Então os 3 anos de experiência que a gente tem lá fora, a gente passa tudo em alguns minutos no vídeo. Então a galera usando como referência as pessoas certas, estudando o jogo, se dedicando e ao mesmo tempo conseguindo conciliar as coisas da vida como estudar, que também faz bem pra cabeça, ficar com a família, sair com os amigos, namorar. Então isso aí são coisas que refrescam a cabeça e também ajudam o seu desempenho no jogo. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Se eu jogasse CS, provavelmente jogaria algum MMORPG. Eu sempre joguei quando era criança também, aqueles jogos que você tem uma vida dentro do jogo, você vai criança, você tem que caçar, tem que comer, tem que fazer alguma coisa assim. Então eu sempre fui meio viciado nesses jogos aí, inclusive não posso nem passar perto desses jogos enquanto eu tô treinando CS, porque senão eu esqueço o CS, que não pode acontecer, eu esqueço o CS pra jogar esses jogos. Sou bem viciado neles. Let's move out. Nice. Remove any doubts in your head. Eu queria agradecer para todo mundo, por todo o apoio que eu recebi enquanto eu estive no Brasil. Foi muita gente, eu nem esperava isso tanto assim, a galera na rua, a galera no restaurante, a galera no shopping, todo mundo falando comigo, mandando força, desejando boas coisas. Então isso é muito gratificante para mim, eu não esperava estar nesse nível. Falar também que a gente vai continuar treinando, se dedicando para chegar lá fora e mandar bem representar o Brasil, que esse é o nosso principal foco. A gente quer voltar a vencer, a gente quer vencer, eu tenho muito essa vontade, eu adoro levantar troféu. A melhor coisa, a melhor sensação que tem na minha vida. Então, agradecer para todo mundo, agradecer pelo esporte interativo, pelo espaço também que está dando ao CSGO brasileiro e falar que estamos de volta nas próximas. E é isso.